Olá, sou o pastor Carlos Macorda, estou aqui no Vale do Paraíba, no estado de São Paulo. Eu espero que você esteja bem e já focado em Cristo Jesus, nosso Salvador. É mais uma nova semana para a gente ter nosso tempo devocional com meu mentor e amigo Oswald Chambers. Oswald Chambers faleceu no início do século passado, mas o que ele pensou, o que ele escreveu, ele disse, fica para nós, para a gente poder iniciar nosso dia de uma forma bem mais saudável, de uma forma espiritualmente saudável. Estamos lendo a devocional do dia 16, ou 16 de janeiro, eu acho que é isso, 16 de janeiro, a voz da natureza de Deus. A voz da natureza de Deus. Espero que você, se tem uma cópia desse livro, possa ler junto comigo e a gente vai crescendo juntos. A voz da natureza de Deus. Ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Vamos lá, vamos ouvir. Quando falamos sobre o chamado de Deus, é comum nos esquecermos do aspecto mais importante desse chamado, isso é, a natureza de quem nos chama. Há muitos atrativos nos chamando todos os dias. Alguns desses merecerão nossa atenção e respostas, outros nem serão ouvidos. O chamado é uma expressão da natureza daquele que chama. E somente aqueles que têm a mesma natureza estão habilitados a reconhecer esse chamado. O chamado de Deus é a expressão da sua natureza, não da nossa natureza. Deus providencialmente tece os fios do seu chamado por meio da nossa vida. E somente nós podemos distingui-los. É o encadeamento da voz do Senhor diretamente sobre nós em relação a certa preocupação. E é absolutamente inútil buscar tais respostas na opinião de outra pessoa. Os nossos acordos quanto ao chamado de Deus devem ser mantidos exclusivamente entre nós mesmos e Ele. O chamado de Deus não é um reflexo da minha natureza. Meus desejos pessoais e personalidade não estão em questão neste momento. Enquanto eu me debruçar sobre minhas próprias qualidades e características, e pensar em minhas aptidões, jamais ouvirei o chamado do Senhor. Entretanto, quando Deus me traz para um verdadeiro relacionamento pessoal com Ele, estarei na mesma condição em que Isaías estava. O profeta Isaías estava tão sintonizado com Deus devido à grande crise que tinha acabado de suportar, que o chamado de Deus penetrou profundamente em sua alma. A maioria de nós não consegue ouvir nada além de nós mesmos. E também não podemos ouvir nada do que Deus está dizendo. Todavia, ser conduzido ao lugar onde podemos ouvir o chamado de Deus é algo profundamente transformador. Como eu tenho dito sobre Oswald Chambers, você vai ter que ler as suas devocionais várias vezes e cada vez você percebe coisas novas. Mas o que ele fala aqui é a pura verdade. Para a gente realmente entrar em sintonia com Deus, onde a gente realmente quer somente a vontade dele, o caráter dele, e não nossas ideias a respeito de nós mesmos, é quando a gente tem essa postura de finalmente descansar
na confiança que Ele só quer o que é melhor para nós e para aquelas pessoas que precisam de nós. A gente cai dessa conversa misturada com os nossos desejos e a gente consegue ouvir o coração de Deus e nos alinhar com a voz daquele coração, o coração de Deus. Já tive na minha vida várias experiências de passar meses, ou talvez alguns anos, debatendo na minha cabeça os próximos passos da minha vida e na vida da minha família. Eu me lembro de ter gastado muita energia fazendo cálculos e comparações e questionamentos, e eu quase fiquei no ponto de querer desistir. Até finalmente, de eu ter ficado totalmente cansado de ouvir a minha voz. Eu fiquei quieto o suficiente para poder dizer o que Deus tinha em mente para mim e para minha família. E essa sensação, o que ele chama aqui, todavia ser conduzido ao lugar onde podemos ouvir o chamado de Deus, é algo profundamente transformador. Eu gostaria de dizer que hoje é super simples para eu ouvir a voz de Deus, mas continua sendo um desafio, porque meu desejo de interferir nos cálculos dos planos e tentar medir tudo que tem que ser medido, me tira a audição que só vem quando eu estou pronto mesmo de aceitar o que o caráter de Deus está comunicando comigo. E quando a gente chega nesse tipo de paz, de ouvir a voz, aí a gente para de calcular e a gente começa a passar pela porta que Ele abriu para nós. Eu acho que essa questão de ouvir a voz de Deus é uma batalha entre quem vai ocupar o centro do meu ser. Quem é que vai ter a palavra final? Quem é que vai ser a voz definitiva? Quem é que vai ser a voz que inspira os próximos passos da minha vida, na vida da minha família? Ouvir essa voz não significa necessariamente ir para um lugar fácil, mas ter ouvido a voz de Deus com convicção e literalmente com a fé que Deus ama a gente e cuida da gente e vai estar com a gente, quando essa compreensão de quem Deus é, o que Ele quer, é uma experiência que transforma a gente. Aí a gente fica contente que conseguiu ouvir a voz de Deus. De ouvir a voz de Deus. Outro versículo que sempre me ajuda é aquele versículo de Colossenses que diz: deixa a paz de Cristo. Aquele que ouviu sempre a voz do Pai e sempre fez o que o Pai queria que ele fizesse. Deixe a paz de Cristo ser árbitro no seu coração. Procure essa voz, procure essa paz. E depois não tenha medo. Pequeno rebanho, Jesus disse, não tenha medo. É do agrado do Pai lhes dar um reino. Essa voz que você está buscando ouvir é a voz da plenitude, da abundância, é o caminho, é a verdade e a vida. E vamos lá juntos, ouvindo
a voz de Deus. Só você e Deus. Ouça a voz de Deus. Que Deus te abençoe e tenha um ótimo dia.